Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje o vídeo é sobre as diferenças entre o cultivo de plantas em vaso e na terra, no solo. Existem mesmo essas diferenças? Olha, eu recebo várias solicitações, perguntas, né, a esse respeito, né, se tem muita diferença do cultivo de vaso e cultivo de plantas em vaso e cultivo, tá certo, nos canteiros, né, no seu jardim. Olha, eu vou falar para vocês que tem e muita, tá certo? Muita gente tá aqui que tem um pleno conhecimento de cultivo em canteiros, não consegue cultivar bem em vaso no primeiro momento. A gente vai responder essa pergunta, que na verdade são várias pessoas que encaminham as suas dúvidas para mim, tanto aqui no canal, como no Instagram e no Facebook, tá certo? Você pode usar essas três plataformas, ok? E a gente vai tentar aqui colocar, né, de uma forma bem simples, tá certo? Quais as principais diferenças para vocês não perderem as suas plantas, tá certo? Professor, mas eu cultivo muito bem as plantas, né, nos canteiros, e quando eu coloco no vaso, começam a aparecer tantos problemas, né, e até de doenças que eu nem via nos canteiros, eu vejo nos vasos. É isso mesmo? Pois é, né? Então existem situações, né, na qual você, por exemplo, é cultivado no solo, né, é uma situação completamente diferente do cultivado no vaso, ok? Então hoje eu não vou falar das pragas propriamente dito, né, mas existem pragas que elas se dão muito melhor em condições de vaso, tá, do que em condições de solo, ok? Por isso que a gente tenta aqui nesse canal passar algumas informações técnicas, tá, que muita gente não sabe disso, né, e acaba ocorrendo nesse erro, tá certo? Então eu vou citar aqui 5 pontos bem iniciais, não são só 5, são mais, né? Mas eu vou colocar 5 pontos aqui bem interessantes para vocês entenderem, né? Primeiro ponto seria o espaço, né? O vaso, ela é limitado, né? Ela não é que nem o seu canteiro em que as raízes podem crescendo, tá? Infinitamente, digamos assim. No caso do vaso, ela tem aquele espaço e ela vai ter que se adaptar naquele espaço. Muitas vezes, muitas pessoas acabam perdendo as plantas, não entendendo essa, digamos assim, fisiologia, né? Essa parte do crescimento das plantas. Eu tenho um vídeo que eu falo somente das raízes das plantas em vaso. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria muito bacana, tá? Muito instrutivo, tá certo? Tem hora, né? Tem um momento que determinadas plantas que têm o seu crescimento indeterminado, ou seja, ela cresce, tá, todo o tempo, as raízes também crescendo, elas vão ocupando o vaso e esse vaso chega uma hora que no limite, né? Então essas plantas, nessa situação, deveria ser replantada, tá, em outros vasos, ou mesmo, tá, deveriam ser feitas as podas radiculares, tá? Existe essa possibilidade. Eu não comentei ainda, mas a gente vai comentar nesse canal. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. O segundo ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso é o que a gente usar dentro do vaso, né? Tá? Então a gente comenta como substrato, tá? E eu sempre falo a diferença, né, a terra, como o pessoal utiliza, com substrato, ok? Quando a gente utiliza terra, na verdade a gente não sabe, né, as características dessa terra, vocês estão entendendo? E quando a gente usa o substrato, normalmente esse substrato a gente conhece todas as características delas, né? E uma coisa que eu sempre comento aqui, tá, é a esterilização do substrato. Então você vai utilizar dentro do vaso, né, um material estéril, vocês estão entendendo, tá? Essa esterilização não tem nada de coisas absurdas não, tá? Mas eu não vou comentar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? O playlist de substratos e tem várias aulas que eu falo sobre a esterilização do substrato. Inclusive pode ser pelo sol, tá? A esterilização solar,
que é uma coisa muito simples e você pode fazer até, por exemplo, numa garrafa PET, tá? Então você pode fazer o uso dessa técnica, né? Simples, barato, né? E você vai isentar suas plantas de vários tipos de pragas, né? Que a gente tem visto, o pessoal tem encaminhado várias fotos, tá? E a gente tem até utilizado aqui nos vídeos aqui no YouTube, tá certo? Então, o substrato, né? Você tem que ter o pleno conhecimento desse substrato, tá certo? Então, são esses dois itens bem importantes, né? E o próximo, tá certo, é a própria rega. Quando você conhece o substrato, você vai entender melhor quanto, tá? E quando você vai fazer as suas regas, né? Obviamente que está implícito aí a qualidade de água, né? Mas esse item também, a qualidade de água, a rega, né? Eu tenho um playlist aqui no canal, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Que é rega, tá? Em qualidade de água, tá certo? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? Em quarto lugar, adubos, né? Eu acho que muita gente achava que não precisava colocar adubo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Você não esquece de tomar o café, almoçar e jantar, né? Você precisa se alimentar. As plantas, idem, né? As plantas precisam, tá, dos seus nutrientes, ok? Então eu comento muito, tá, nesse canal quais os adubos adequados para você utilizar, tá, nos vasos. Existem adubos, né, os tradicionais chamado NPK granulado, tá, de 3 cores. Esse eu não recomendo usar dentro dos vasos porque são muito salinos. Eu vou deixar aqui no izinho também alguns vídeos sobre a salinidade dos adubos e qual o melhor adubo para cultivo em vaso. Em quinto, né, são as pragas e doenças, tá? Muitas vezes as pragas que tem no solo não ocorrem em vasos, né? Principalmente com relação ao ambiente que você esteja cultivando, tá certo? Mas também existem pragas em vaso que não existem no campo. Existem diferentes tipos de problemas, né, pragas ou doenças, tanto no campo como no vaso. No caso do vaso, a gente tem comentado aqui vários tipos de problemas, tá? Eu vou deixar aqui no izinho um playlist de pragas, doenças e outros problemas fisiológicos. Se vocês puderem assistir, eu acredito que vai ajudar bastante vocês, tá certo? E tudo gratuito. Por favor, assistam, né, que vocês vão ter uma noção melhor, tá? Sobre tudo isso que eu falei hoje aqui, sobre o cultivo do vaso, planta em vaso e plantas no solo, ok? É um pouco, não, é muito diferente. Então, se vocês puderem acompanhar a gente aqui nessas informações que eu tento passar para vocês, né? No YouTube aqui fica complicado por causa do tempo, mas a gente passa para vocês, tá certo? E outros vídeos também, quando a gente estiver postando, vai ajudar muito vocês, ok? Mesmo assim, se vocês tiveram dúvida, encaminhem aqui para o nosso canal que a gente vai tentar responder. E muitas dessas perguntas acabam virando, né, perguntas aqui, né, acabam virando vídeos aqui. Então, conto com você, ok? Em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, né, para uma entidade. A gente vai dedicar esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima, tá? Essa entidade acolhe pessoas com tratamento de câncer, tá certo? E dão toda assistência para essas pessoas que vêm do interior, tá, aqui para Fortaleza, tá certo? Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, pode ser roupas usadas, alimento não perecível, até perecível, ok? Fraldas geriátricas, o que vocês puderem doar é muito gratificante, tá certo? E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Se vocês gostaram do vídeo, tá? Inscreva-se no canal, tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.